queridos amigos do nosso Momento Redenção, neste nosso novo encontro trazemos uma vez mais um item daquele livro de José Herculano Pires, Concepção Existencial de Deus. E desta vez nós vamos tratar do item 3, ou do terceiro capítulo deste livro, Deus no Homem. E vamos lá, porque Herculano tem de uma riqueza muito grande abordando esses temas tão cruciais para o nosso entendimento, para o fortalecimento da nossa intimidade, para o esclarecimento dos espíritos que somos. Inicia ele então. A consciência humana tem a mesma estrutura fundamental em todas as raças. O problema das raças, hoje praticamente superado, ou melhor, o problema das raças está hoje praticamente superado em virtude da miscigenação, das incessantes misturas raciais que se verificaram no tempo e em todos os tempos, produzindo sub-raças e variedades inúmeras de tipos humanos em todas as latitudes do globo. Pesquisas universais, realizadas pelos organismos especiais da ONU e de vários governos e instituições científicas, revelaram a inexistência de uma raça pura no mundo. Mas a tipologia racial ainda se apresenta de maneira definida em certos povos, caracterizando-os quanto à linhagem principal do seu desenvolvimento. Este não é o problema do nosso estudo, mas como se relaciona com ele, aludimos à questão sem maiores informações a respeito. Hoje, o mais certo seria falar-se de nacionalidades, pois em cada nação, mesmo naquelas racialmente mais definidas, existe sempre um mosaico racial que não se revela facilmente quando a mistura se deu com vários ramos da mesma raiz, do mesmo tronco racial e linguístico. Mas o que nos interessa é a constatação em todos os povos da mesma estrutura fundamental da consciência humana, naturalmente diferenciada com a preponderância ou não de fatores constitutivos, em virtude de exigências mesológicas, ou seja, relativas à mesologia, que quer dizer dos seres com o meio ambiente, né? Então, a preponderância ou não de fatores constitutivos em virtude de exigências mesológicas, ou seja, dos seres com o meio ambiente, ou da interferência de fatores históricos e culturais ligados às condições geográficas, climáticas, alimentares, tradicionais e assim por diante. Mesmo na antiguidade, nas fases de isolamento das civilizações, os fundamentos da consciência humana revelam-se os mesmos em todos os povos, como se pode verificar pelas suas manifestações culturais. Nesse sentido, não importam as diferenças da concepção de Deus entre os povos, que tanto podiam cultuar a Zeus, como a Brahma, ao Tao chinês, como ao Yahvé hebraico, ou aos deuses egípcios. Do templo de Amon-Ra ao templo de Diana, ia a distância espacial e cultural que os tornavam estranhos. Mas em todos os templos e cultos, o que se manifestava como lei universal era a ideia de um poder superior que o homem devia reverenciar. Então esse é o ponto comum. E para reverenciar esse poder, os homens deviam sempre mostrar-se dignos dele,
cumprindo as leis morais das prescrições religiosas. Cultos e ritos podiam variar ao infinito, mas a essência era a mesma: a intenção de agradar aos deuses através de um comportamento coerente com as exigências da evolução espiritual do homem. Nas civilizações mais adiantadas, os princípios fundamentais da consciência humana se evidenciavam em traços mais fortes. No plano moral, as divergências formais davam aos observadores superficiais a impressão da existência de sistemas morais contraditórios. Isso acarretou, a partir do Renascimento, com o desenvolvimento das pesquisas científicas, um movimento intelectual depreciativo para o conceito de moral. Entendeu-se que cada povo tinha a sua moral própria, de maneira que a suposta existência de uma moral superior e eterna não passaria de sonho vão, acalentado por sonhadores e místicos. Como a moral vem da raiz latina mores, que quer dizer costumes, chegou-se à conclusão de que a moral era nada mais do que uma praxis, ou seja, uma prática variável em seus fundamentos, como os costumes. Citou-se muito o exemplo da Grécia, onde o casamento era monogâmico antes da Guerra do Peloponeso e tornou-se poligâmico depois da guerra, pela necessidade de restaurar a população masculina terrivelmente dizimada. Esquecia-se o essencial, ou seja, que o objetivo da poligamia então instaurada era o restabelecimento da nação em seu estado natural, destruído pela guerra, e do seu poder defensivo. O que se objetivava, portanto, não era a poligamia em si, mas a continuidade da nação e do seu desenvolvimento cultural, ou seja, o bem. O prosseguimento das pesquisas e dos estudos a respeito dessas variações de moral acabou revelando que o princípio moral prevalecia sempre na busca de um objetivo único, que era o bem das nações, dos povos, do homem em geral. Coube a Henri Bergson, na linha das proposições universalistas de Pestalozzi, restabelecer o conceito moral como elemento básico da consciência humana. Bergson revelou a conotação natural existente entre religião e moral, em sua famosa tese sobre as duas fontes da moral e da religião. Ambas, religião e moral, brotam das exigências da consciência humana, primeiro nos costumes e depois na estruturação convencional das regras de moral, bem como na formulação dos preceitos religiosos, cultos e ritos. Essa reviravolta anulava os efeitos negativos da interpretação errônea de moral e religião. A verdade era que ambas nasciam da própria natureza espiritual do homem, que requeria disciplina e orientação nas estruturas sociais. É por isso que eu gosto tanto do Herculano. Ele vai muito fundo nessas questões, trazendo elementos que hoje em dia a gente deixa passar, de alguma sorte a gente deixa passar. É preciso pesquisas mais profundas, quando se trata de olhar o campo da humanidade, o campo das humanidades. E a filosofia tem esse papel de descobrir, de equiparar, de trazer elementos para as nossas reflexões.
um duro golpe para o pensamento materialista que insistia na tese da natureza animal do homem. As pesquisas antropológicas e sociológicas, particularmente entre povos primitivos em regiões selvagens, confirmaram essa nova colocação do problema, embora ainda hoje materialistas e pragmatistas insistam no erro, procurando sempre, segundo a expressão do apóstolo Paulo, sujeitar o espírito à carne. Vã tentativa, afirma o Herculano, sustenta a vaidade humana que vai sendo progressivamente frustrada pelo avanço das pesquisas científicas sobre a natureza humana. Temos, assim, 3 princípios fundamentais da consciência humana bem visíveis em suas manifestações no plano social. A ideia de Deus no homem, o seu anseio de transcendência e o desejo natural do bem. Neste anseio do bem, encontramos o sentimento de afetividade, de amor pelos semelhantes, que se traduz no princípio de fraternidade universal. Do anseio de transcendência derivam os impulsos de ligações sociais que determinam a formação das famílias e grupos afins, bem como o sentimento estético, determinante do interesse pelo belo em todas as suas expressões. O sentimento de justiça é corolário do amor e depende, nas suas variações de intensidade e clareza, do grau de nitidez da ideia de Deus. Esses vetores da consciência humana pertencem à espécie e estão presentes em todas as criaturas humanas, com as variações determinadas pelos fatores psicofisiológicos e mesológicos ou ambientais, influenciados em maior ou menor grau pela educação e o meio social. A ideia de Deus é o conceito que rege ao desenvolvimento e à manifestação de todos esses vetores na dinâmica social da existência individual e coletiva. Vem daí a importância do conceito de Deus para o comportamento do homem, solitário ou em grupo. O chamado homem sem Deus, que não aceita a existência de Deus por falta de um conhecimento mais claro do problema, nem por isso está desprovido desse princípio em sua consciência. O conceito de Deus, mesmo negativo, exerce influência em seu comportamento. Ele pode contrariar essa influência em virtude de preconceitos ou de experiências passadas, como frustrações religiosas ou sociais. Mas, em geral, mais hoje e mais amanhã, cederá aos impulsos cederá aos impactos dos seus impulsos afetivos. Então, repetindo, mas em geral, mais hoje ou amanhã, cederá aos impactos dos seus impulsos afetivos. A liberdade é própria da consciência, o ambiente espiritual em que todos esses vetores conscienciais se desenvolvem. A supressão da liberdade numa consciência é um eclipse que a lança na escuridão. Essa supressão pode ser produzida por fatores endógenos ou exógenos, por temores e traumas íntimos, ou por diversos tipos de pressão vindos do exterior. Os tiranos assumem pesada responsabilidade,
seja no âmbito restrito das relações familiares ou no âmbito aberto das atividades políticas e sociais, ao criarem situações supressivas ou limitadoras da liberdade. O problema da estética, geralmente considerado em segundo plano, negligenciado pelos estudiosos do comportamento humano, é o segundo em importância depois da ideia de Deus na estrutura da consciência. O belo não é apenas um vetor da consciência, é um arquétipo espiritual da espécie humana que atrai o homem para a transcendência e particularmente para a sua integração consciencial. As fases iniciais da transcendência, que se passam no plano da sociabilidade, a transcendência horizontal de Jaspers, preparam a consciência para a sua integração, que é a fusão dos vetores conscienciais numa unidade global. O chamado homem prático desenvolveu eficazmente a sua consciência de relação através da mente, que é um instrumento das relações com o exterior. Esse homem, como ensina René Hubert, tem plena consciência de sua posição social e de seus deveres profissionais. Acha-se teórica e praticamente preparado para as suas atividades. Mas a sua consciência só atinge o pleno desenvolvimento quando ele aprimora a sua estesia, conquistando os planos superiores de uma visão estética geral. Sabemos a importância que os gregos davam à beleza e ao sentimento estético. Platão chegou a afirmar que através dos belos corpos a alma atingia o belo. A pobreza espiritual do nosso tempo interpreta essa afirmação em termos sensoriais, quando o seu sentido é puramente espiritual. Os belos corpos despertam admiração e amor. Este se converte em devoção e eleva a alma ao encontro do arquétipo ou ideia superior do belo no mundo das ideias. Só nesse momento, o homem se liberta da animalidade e penetra os arcanos da espiritualidade. Sua consciência se desprende dos liames terrenos para atingir o desenvolvimento pleno. A visão do belo impregnou toda a sua alma, impregna toda a sua alma e transfigura o mundo aos seus olhos iluminados pelos clarões da eterna beleza. Essa visão não tolera o mal nem a injustiça e penetra na essência do próprio feio para ali descobrir os germens ocultos da beleza. Deus não é apenas o bem, pois sem o belo não existe o bem na sua perfeição necessária. Como vemos, Deus está no homem não apenas como ideia, mas como a própria essência da criatura. Foi o que sentiu o apóstolo Paulo quando disse que em Deus vivemos e nele nos movemos. Deus é, assim, a essência da existência humana. Por isso, Deus não é o existente absoluto apenas por estar além das nossas dimensões, mas porque determina o homem como existente e participa da existência humana. O conceito existencial de Deus é o único adequado a esta fase tormentosa da evolução humana,
quando todos os mitos do passado se despedaçam aos nossos pés para que a verdade, grafada em maiúsculo, possa escapar do invólucro dos símbolos e iluminar o mundo novo que está nascendo. Então, queridos companheiros, queridas companheiras, que coisa bonita isso. A insistência e o desejo de trazer um estudo como esse, uma lição como essa, Deus no homem, é para que de alguma sorte é o desejo, né, o anseio, é o desiderato que temos de que nos alimentemos dessa clareza, dessa certeza, dessa visão belíssima, recuperada por José Herculano Pires, por exemplo, da proposição platoniana. Porque quando se fala em Platão, e quando se fala nessa proposição dos gregos, olha como é que a gente tem um raciocínio rasteiro, simplório. Não se fala apenas dessa beleza nesse sentido vulgar em que nós temos. Olha o que ele nos coloca. A pobreza espiritual do nosso tempo interpreta essa afirmação em termos sensoriais. Que afirmação é essa? Olha a afirmação de Platão. Platão chegou a afirmar que através dos belos corpos a alma atingia o belo. E a nossa pobreza espiritual interpreta essa afirmação em termos apenas sensoriais, mas afirma Herculano, quando o seu sentido é puramente espiritual. Os belos corpos despertam admiração e amor. Este se converte em devoção e eleva a alma ao encontro do arquétipo ou ideia superior do belo no mundo das ideias. Só neste momento, olha que afirmativa belíssima, só nesse momento o homem se liberta da animalidade e penetra os arcanos da espiritualidade, porque é o de que se trata. A nossa caminhada evolutiva, ela tem esse papel. A ideia das nossas reencarnações é esse mergulho para que reencontremos-nos através dessa espiritualidade, porque Deus é espírito, embora ele se faça presente na matéria, porque tudo é sua criação. O mecanismo, o automatismo que se vê nos processos da natureza são transcendentes demais. Não são apenas matematicamente falando simples. Trata-se de vida que emana o tempo todo deste ser. Sua consciência se desprende dos liames terrenos para atingir o desenvolvimento pleno. A visão do belo impregna toda a sua alma e transfigura o mundo aos seus olhos iluminados pelos clarões da eterna beleza. O alcance disso me parece indizivelmente belo. Essa visão não tolera o mal nem a injustiça, e penetra na essência do próprio feio, e esse feio está com letra maiúscula, do próprio feio, para ali descobrir os germes ocultos da beleza. Deus não é apenas o bem, pois sem o belo não existe o bem na sua perfeição necessária. E de alguma sorte isso é tão interessante que quando nós olhamos essas colocações, acabam atestando o quanto a gente precisa abrir o nosso coração, deixar relaxada a nossa mente para penetrar e elaborar isso no nosso coração e no nosso intelecto, porque só o intelecto não dá conta. Veja que o intelecto, para nós, ele faz essa leitura crua da proposição de Platão e supõe que
essa colocação sobre o belo dos corpos é apenas sensorial, é em termos sensoriais. Então veja como é que a nossa capacidade está limitada, ou melhor, como nós temos limitado a nossa capacidade de olhar para ver. Porque o tempo todo, Jesus, durante toda a sua trajetória, encarnado aqui, ele chama-nos a atenção para que tenhamos olhos de ver. E ter olhos de ver é querer ver. Quem busca ver e ver através desse caminho filosófico é maravilhoso, porque o filósofo é o amante do saber. Então é isso, é querer saber, é querer ver, é querer descobrir o a mais. Tudo que aparenta, nem sempre só a aparência nos dá conta da realidade do fato, ou melhor, da verdade do fato. Porque o que nós vemos é realidade, mas não necessariamente verdade. Então essa proposição, essa avaliação que traz Herculano, de todo esse panorama, nos tem a ideia de nos instigar a olhar com mais acuidade, a mergulhar com mais vigor para descobrir, para compreender. Porque o processo de compreensão é muito importante, que a gente lê, ou a gente sabe, ouve falar, vai lá, pesquisa, lê e reflete. A reflexão e a observação é que vai nos dar compreensão plena, né? E isso enriquece a nossa vida, enriquece a nossa existência, enriquece o nosso entendimento. Aí nós, na vida de relação com os nossos pares, ficamos melhor habilitados a uma contribuição mais plena, mais realizadora, mais provocadora de bons alvitres. E aí ele segue nessa parte final. Como vemos, e esse é um lembrete extremamente importante, como vemos, Deus está no homem não apenas como ideia, mas como a própria essência da criatura. Porque ele está presente em todos os sentidos, Não é só aquele que lhe deu a vida, é aquele que lhe provê a vida o tempo inteiro e vive com você a sua vida. Ele vive conosco a nossa vida. Essa é uma questão que a gente acaba esquecendo, porque os equívocos, até no entendimento do que seria religião, afastando-a como lógica de moral e não de moralismo, né? Pensa-se que ela não tem nada a ver com moral. E essa moral não é moralismo, é a moral, é o conceito, é esse entendimento de auto-reconhecer-se, de se perceber belo e de descobrir as belezas que estão à sua volta, a beleza que está no outro, no feio de que ele fala aqui. Olha que coisa interessante, essa visão não tolera o mal nem a injustiça e penetra na essência do próprio feio, para ali descobrir os germes ocultos da beleza. Deus não é apenas o bem, pois sem o belo não existe o bem na sua perfeição necessária. E aí, por exemplo, quando nós olhamos para a sociedade em que vivemos neste momento, século XXI, ano 2021, supormos que pessoas, seres humanos que vivem hoje ao nosso lado, ombreiam conosco na sociedade atual, que são capazes de pensar, por exemplo, que as soluções das crises sociais, das dificuldades econômicas, da violência que assola as sociedades mundo afora, possam ou devam ser resolvidas com outra violência, é o pleno desconhecimento dessa lógica divina. É o pleno reconhecimento desta lógica divina. Essa visão não tolera o mal nem a injustiça e penetra na essência do próprio feio para ali descobrir os germes ocultos da beleza. E segue mais, como vemos, Deus está no homem não apenas como ideia,
mas como a própria essência da criatura. E como essência da criatura, eu não mando matar. Como essência da criatura, eu não acredito no assassinato do outro como revide para garantir a paz. Que contrassenso! Foi o que sentiu o apóstolo Paulo quando disse que em Deus vivemos e nele nos movemos. Deus é assim a essência da existência humana. Por isso Deus não é o existente absoluto, apenas por existir além das nossas dimensões, mas porque determina o homem como existente e participa da existência humana. Consideremos isso, amigos queridos e amigas. Consideremos isso. Que Jesus nos abençoe, que a sua luz e que a sua paz deste Mestre Nazareno vija em nossos corações. Graças a Deus.